Olá, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência que eu estou vivendo com o luto da minha gata e da minha filha Gina, que partiu na última segunda-feira, dia 11 de maio. A intenção é que, falando, também me ajude a elaborar, a superar esse momento e auxiliar com que as pessoas, deixar ideia para quem está ouvindo esse vídeo, também para auxiliar e ajudar nos seus próprios percursos desse processo. Então, eu quero dividir em alguns temas essa postagem. A primeira é falar, do processo, como é que foi, a perda da gata. A gente sempre fala perda, né? E não vou evitar de emocionar, de chorar. Existe uma diferença entre dar conta dos sentimentos e negá-los. Então aparece ali no fundo uma florzinha rosa, onde eu sepultei a Gina na última segunda-feira. Então, eu vou falar de como foi o adoecimento dela, como foram as decisões a respeito, que eu tive que decidir pela eutanásia. E isso também foi um momento difícil para mim. E eu vou dizer para vocês coisas que eu espero que os auxiliem. Outra parte eu vou contar para vocês como é que foi, assim, como é que é a minha história, com os animais que pertenceram e pertencem à minha vida. Então, em 2025, por volta de outubro, novembro, eu percebi a respiração da Gina como se fosse assim uma gaita de fole, e ela me procurava, sentava do meu lado, como se mostrando, eu não estou bem. E aí eu levei-a, as veterinárias dela, eram duas que acompanham os meus animais atualmente, que são a doutora Jorge e a doutora Adriene, do Pet Clinic Jardim Camburi. Inicialmente na vida da Gina foi a doutora Rosemary Rossoni. E eu até achei que ela estava com asma. Em 2023, ela teve um episódio. Para minha surpresa, na avaliação, durante a consulta, o pulmão dela está ótimo. E aí foram necessários exames de sangue e de imagem. E aí, nesses exames, nós constatamos que os rins dela, que são os órgãos muito mais vulneráveis nos felinos, e o fígado estavam cheios de nódulos. Não eram nódulos cancerígenos. Ela era uma gata mestiça e tipicamente ela tinha marcas muito evidentes, da raça persa. E me informaram que os persas têm este gene, que produz esse tipo de nodulação nesses dois órgãos. Essas pausas que eu estou fazendo do vídeo é para, assim, até eu me recompor, porque eu ainda me emociono muito. São apenas os 5 dias que ela partiu. Bem, então a partir do diagnóstico, nós começamos a ficar mais atentos e foi o primeiro aviso de que ela ia partir, que ela faleceu com 14 anos e quase 10 meses. Então isso já é uma idade meio fora da curva, um ponto fora da curva para os felinos. Há felinos que vivem até mais tempo, mas em geral, essa já é uma idade bem limite de vida para os felinos. No dia 25 de dezembro, no Natal, então passado, a Gina não estava bem. Eu vim aqui, esse local onde eu estou gravando é onde meu irmão, meus pais moram, e onde
né, nós enterramos nossos pets, né? A gente tem esse privilégio desse lugar, né, que pode estar próximo de nós, e muito bonito, né, com muita paz, com muita natureza. A Gina não estava bem, estava muito debilitada. Ela teve uma diarreia e vômitos, né, muito fortes, né, com características alteradas. E no dia 26 eu fui, né, para a Pet Clinic, a doutora Jorge atendeu e ela foi internada, ela foi hidratada, tomou medicações e a gente constatou o agravamento. E eu perguntei para ela, chegou a hora da passagem dela? Ela disse não, porque você não está preparada. Então, assim, eu acho que isso demonstrou a sabedoria de uma profissional. O veterinário, ele não atende apenas o animal, ele atende também os seus tutores e eles precisam perceber como cada um interage, qual a importância, o lugar de cada animal na vida daquela família. Então, com os cuidados paliativos recebidos no dia 26 de dezembro e a veterinária falando vai para casa, né? Ela também deu o tempo que seria necessário, né, para a gente se despedir. Então, do dia 26 de dezembro até amanhã do dia 27, nós nos preparamos em casa, nós conversamos muito, mas eu senti ainda uma energia, uma vida muito ligada nela, que evidenciava pelo olhar. A Gina sempre teve um olhar muito intenso, muito profundo, muito vívido, muito forte. Mas dia 27 eu fui para lá, né, para avaliação, achando que poderia ser a eutanásia dela. E a veterinária me perguntou, como é que ela passou? Falei, ela passou bem. Ela vomitou? Não. Parou a diarreia? Parou. Ela se alimentou? Se alimentou, vai para casa. Falei, e agora? Agora são cuidados paliativos. Então, os cuidados paliativos, eles se destinam, né, a dar um conforto aos efeitos do adoecimento que o corpo, né, está vivendo em função da doença. Mas aí começa uma vivência da gente fazer um cálculo. Até que ponto esses cuidados estão evitando sofrimento, mas tem um momento em que eles não dão mais o conforto necessário. E o sofrimento, ele é superior a esse conforto que os cuidados dão. Então, a partir de início de janeiro, eu passei a ter que viver e calcular e conversar com as veterinárias qual seria esse ponto, até qual é o momento que a gente poderia dar esse, né, acompanhamento para a Gina. E de janeiro até maio, foram pelo menos mais 3 momentos, e o quarto teria sido, né, dia 26 de dezembro, onde tiveram momentos críticos, mas a Gina sempre reagia. A Gina tinha uma ligação muito forte conosco e ela era a alfa da casa. Eu dizia que ela era a patroinha da casa. Eu tenho mais 3 gatos que eu vou contar ainda nessa edição, né, como é que eles chegaram até nós. Eu acho que foi a Gina que os trouxe para nós. E ela tinha uma coisa muito bonita, muito elegante. Quando eu chegava em casa, ela sempre ia me receber junto com o Apolo. E se chegava uma visita, ela ia receber também e acompanhava como se dissesse, eu também estou te recebendo. Fazia parte, era uma gata muito elegante, não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista psicológico e comportamental.